Apesar do marketing da Fiat ter investido toda a atenção nas versões com motor 1.0 turbo do Pulse no lançamento, a versão que realmente causou fila de espera, levou a tirar do site o carro por alguns minutos e está realmente criando muita atenção, é essa daqui. O Fiat Pulse Drive com motor 1.3 aspirado e o câmbio CVT. E o que ele é bom e se vale a pena trocar o motor 1.0 pelo 1.3 e economizar algum dinheiro, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E por que o Pulse Drive chamou tanta atenção? Primeiro porque mesmo sendo uma versão de entrada, ele não é um carro que por fora ele parece ser um carro de entrada, né? A gente já tem roda de liga leve 16 polegadas, se você optar pela versão com câmbio CVT, tem capa de retrovisor e maçanetas pintadas, tem esse estilo SUV com os apliques nos paralamas e até os faróis e as lanternas em LED ele manteve das outras versões. Então todo mundo que olha e fala que esse aqui é um carro básico, um carro de entrada, se surpreende, porque não é um carro com calota, para-choque preto e que abre mão, principalmente de algumas tecnologias como o farol de LED, que apesar de parecer uma besteira, está chamando muita atenção. A decisão da Fiat de ter mantido versões do Pulse com motor 1.3 aspirado foi bem certa. Primeiro, custo, né? O motor aspirado ele é muito mais barato do que 1.0 para ser construído e tudo mais. E conseguiu fazer um carro, nesse caso com câmbio automático CVT, na faixa dos 90 mil reais. A gente sabe que não é pouco dinheiro, mas diante do preço dos carros, principalmente os carros com essa proposta de SUV, está condizente e foi um dos motivos que chamou muita atenção. O pacote de equipamentos junto com a proposta do carro abaixo dos 100 mil reais. Outra questão que muita gente ainda não confia na questão de motorização 3 cilindros e turbo, principalmente o motor que acabou de ser apresentado, muita gente ainda tem aquele pé atrás. Então acabam optando por um motor aspirado que já está no mercado aí tem um tempo, Argo, Cronos, a Estrada, é um motor que também tem uma boa potência, apesar dele ter um pouco de menos potência do que o Argo, Cronos e Estrada por uma questão do Proconv, que também terão essa potência em breve. E a Fiat resolveu uma questão que estará também nesses outros carros, que é um câmbio automático decente, né? A gente sabe que o 1.3 era só um câmbio automatizado, o câmbio automático era só no 1.8, que já tinha um probleminha de consumo, e colocaram um câmbio CVT, que é um câmbio fabricado pela Aisin, que no fim é Toyota e fornece para várias montadoras, e formou um bom conjunto dentro da proposta. Então a pessoa tem um carro com câmbio automático, essa proposta de SUV, bastante equipamentos na faixa de 90 mil reais e a confiança no motor aspirado já conhecido, pode ser um dos principais pontos de compra do Pulse Drive. E já aqui na traseira, o interessante do Pulse Drive é que nada vai indicar que você tem um carro básico, a não ser a ausência do logo T200 do motor turbo aqui na traseira. O resto é igualzinho, inclusive as lanternas em LED, toda em LED, o para-choque com as saídas de escape falsas, né, a diferença que não tem o cromado. E quando a gente fala já de espaço interno, para quem está procurando talvez um carro para uso, para família, aqui no porta-malas são 370 litros. Ah, qual que é a grande questão, a grande polêmica? A Fiat mudou a forma de medição, então ela fala 370 litros líquidos, não é aquele formato tradicional de medição com cubos. Apesar que a Fiat fala que mesmo se colocar o Argo nessa medição de líquidos, ele ainda não vai ter a litragem do Pulse. Isso pode se dar pela questão das caixas de roda. Como o Pulse tem a bitola mais larga, você consegue jogar as caixas de rodas mais para a extremidade e abrir um pouquinho de espaço. Mesmo assim, é um bom porta-malas, o Argo já tem um bom porta-malas para um hatch, e o Pulse não fica devendo aí para uma família aí, 2 adultos, uma criança, aqui já dá conta, não precisa de um carro muito maior que isso. Por dentro do Pulse Drive temos um visual que a gente já conheceu das versões mais caras, né? O painel é basicamente a mesma coisa, plástico rígido, apesar da Fiat jogar bem ainda aqui nessa versão com a parte de cores e texturas, né? Preto, cinza, um alumínio, né? Um prata na verdade, não chega a ser um alumínio. Aqui o comando de ar-condicionado, o carro já vem com o TC+, não tem o assistente de faixa, alerta de colisão, mas já tem o controle de tração e estabilidade. A tela, no lugar de 10 polegadas, são 8 polegadas, apesar de ainda ter Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ar-condicionado automático, não tem o carregador de celular por indução, apesar de ter até a porta USB-C aqui no console central. Freio de mão normal, apoio de braço com um porta-objetos, um porta-copos. O volante não tem acabamento em couro, nem as aletas para troca de marcha, mas tem aqui o botão Sport, que muda um pouco o comportamento tanto de transmissão, motor e peso de direção elétrica. E o painel de instrumentos é o mesmo da versão Audace que a gente gravou recentemente. A versão só a Impetus tem aquele painel de 7 polegadas totalmente digital. Aqui eu tenho um painel
velocímetro, contagiros e um painel de 3 polegadas de boa resolução, apesar de não ser uma tela colorida. E o Pulse Drive tem a mesma falha dos outros, a não ser a topo de linha. Controle, a regulagem é apenas de altura do volante, não tem profundidade, apesar de só a ímpetus ter o controle de profundidade. E também não tem a partida por botão. A partida é feita por uma chave tradicional, né, no contato, assim como a abertura de portas não é presencial, é pelo controle, apesar de ser uma chave canivete, grande, mas é uma chave canivete. No resto do carro, ele não tem banco em couro, mas tem o mesmo acabamento de porta, bem parecido com as outras versões. Então, apesar de ser uma versão básica, você não perde tanta coisa para as demais versões. E, na verdade, a grande questão do Pulse é o porte, né? Ele não é um carro grande como o Tracker, Creta, ele é um SUV menor, ele ainda não se encaixou bem ainda um parâmetro de nome, né? Mas o espaço interno dele, quem conhece o Argo sabe que o Argo tem um bom espaço traseiro, e aqui não é diferente, já que eles dividem o mesmo entre eixos. Aqui o banco está ajustado aí mais ou menos para uma pessoa de 1,70 m, eu tenho ainda um pouco de espaço nas pernas, então aqui uma pessoa de 1,80 m, aqui também é uma faixa de 1,60 m, 1,70 m, vai bem. Lateralmente a gente encaixa bem 2 adultos, um terceiro adulto aqui já vai ficar mais apertado. E o acabamento segue o mesmo padrão lá da frente também aqui atrás. Texturas, né? Apesar de ser basicamente tudo em plástico, tem várias texturas. Aqui atrás uma porta USB para recarga de smartphones, um lugarzinho para pôr o smartphone aqui, mas nada demais. É um carro, inclusive, não tem os apoios aqui de mão, mas também é curioso, é um carro que de entrada tem iluminação em LED na parte de iluminação, tanto na frente quanto aqui atrás. Então, assim, se você está procurando um carro com uma proposta familiar e é você, um outro adulto e uma criança, ele já vai bem, assim como o porta-malas de 370 litros, o polêmico 370 litros, que é 370 ou ninguém sabe quanto é. E afinal, né, a grande pergunta quando alguém trata do Pulse 1.3 CVT é como é que é esse carro para andar? Vale a pena comprar o turbo? Vale a pena ficar nele? Bom, vamos lá. Se você vai usar o carro basicamente na cidade, 1.3 já vai suprir muito bem a sua necessidade. Porque esse motor 1.3, quem já sabe, quem conhece, mas vale a pena relembrar, é um motor daqueles que tem 8 válvulas. Ele tem 2 válvulas por cilindro. Qual que é a grande diferença? Esse motor ele é feito para um uso com torques em baixas rotações. Então ele responde bem na cidade. Mesmo aqui o Pulse é um carro mais pesado do que o Argo, é um carro com pneus maiores, aerodinâmica diferente, mas na cidade ele responde muito bem. O CVT trabalha com ele muito bem. E não é aquele CVT que a gente está falando, né, os primeiros câmbios CVTs que tinha a rotação, jogava a rotação lá fora, em cima ficava travado, o carro acelerar. Não, eu acelero um pouquinho aqui, ele vai aqui na faixa de 1.500, 2.000 rotações e trabalha bem quieto. O isolamento acústico do Pulse é bom. E também ajuda o próprio projeto do Pulse em si, ajuda muito nessa parte, porque a suspensão é elevada, com bom curso. A Fiat trabalhou muito bem a suspensão desse carro para conforto. Eu cheguei a pegar a estrada de terra com esse carro aqui especificamente, e eu confesso que eu peguei a estrada de terra até um pouco sem dó, naquela de procurar a agulha no palheiro. Então ele respondeu muito bem, a suspensão é bem confortável, em nenhum momento me deu uma porrada seca, algum tipo de barulho que me deixasse preocupado, me deu uma boa estabilidade. Na estrada é um carro que vem muito bem na velocidade da via, lógico, não é um carro com uma proposta de fazer curva pra caramba, um esportivo, não. Ele tem uma proposta, né, como eu falo, ele é um carro que não tem uma posição ainda cravada, ele é uma mistura de SUV com um pouquinho de hatchback por causa do porte. Mas a grande vantagem é essa, né? E na cidade principalmente, a gente sabe que tem buraco, tem lombada, tem valeta, tudo isso é muito bom. E o CVT com motor 1.3 trabalha muito bem. Eu confesso que em nenhum momento eu senti falta do 1.0 turbo para isso. O CVT conversou muito bem e esse conjunto aqui é um conjunto que ainda estará na Fiat Strada nas próximas semanas e no Fiat Argo e no Fiat Cronos aí também nos próximos meses. É um conjunto muito bom que vai suprir aquela velha falta da Fiat de ter um câmbio automático numa linha intermediária, né, já que 1.8 vai sair de linha e 1.8 nem sabia que tinha um problema de consumo. 1.3 CVT ficou muito bem calibrado. Onde eu tô sentindo falta do motor 1.0 turbo? Na estrada, não na estrada na picape, na estrada na rodovia. Como eu já falei, o Pulse é um carro maior, pneus maiores, uma proposta maior.
Então na estrada ele não anda como 1.0 turbo, lógico, a gente tá falando de um carro com cerca de 30 cavalos a menos, bem menos torque. Então na estrada ele já começa a pedir rotação, um pouquinho mais de acelerador, até um pouquinho das... Ele tem 7 marchas simuladas, ele já pede um pouquinho para troca manual. Não é um carro tão eficiente. E falando em eficiência, também o consumo, ele não chega a ter o consumo do 1.0 turbo, mesmo menos potente. E aqui a gente entra no velho downsizing, esse termo em inglês bonito de se falar, que é o fato de você usar um motor de menor litragem com uso de turbo para ter mais potência, e também o fato do Pulse ter injeção direta, que é outra coisa que ajuda bastante no consumo. E também pelo fato do Pulse Turbo ter 130 cavalos para o peso, o torque para o peso é muito bom. Então isso ajudou muito também nessa parte. Então, basicamente, como é que a gente consegue resumir assim o Pulse 1.3 Drive? Ele tem bons equipamentos, já tem central multimídia, já tem controle de tração e estabilidade, tem 4 airbags, apesar de uma boa parte da concorrência ter 6 airbags. Já tem piloto automático normal, no adaptativo, ar-condicionado automático, tem diversos itens, né, numa faixa de preço interessante de 90 mil reais, que no passado poderia ser 70, por exemplo, 70, 75 mil reais. Um carro bastante confortável, espaço interno de um hatch compacto, né, não é um espaço médio de um SUV compacto, né, é um espaço um pouquinho menor, principalmente no banco traseiro, apesar que dá para 2 adultos ali, ok. E para quem quer economizar, não quer pagar um motor turbo, ou não tem, ou ainda tem a questão da confiança em motor turbo, motor de 3 cilindros, né? Eu sei que muita gente ainda é bem tradicionalista e ainda confia só no aspirado 4 cilindros. O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT é uma boa opção nessa faixa, né? Principalmente quando a gente olha relação custo-benefício, preço, equipamentos, câmbio automático, todo o pacote. É muito importante observar tudo isso. Em um mundo onde um carro que custa menos de 100 mil reais chama muita atenção, tem muita coisa errada. Mas já que essa é uma realidade que vamos conviver, provavelmente por muito tempo, isso explica um pouco porque esse Pulse Drive 1.3 CVT chamou muita atenção. É um carro com pacote de segurança, o estilo SUV, conectividade, um espaço interno ok, custando 90 mil reais. Consigo colocar mais equipamento? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, esse carro já subiu o preço? Provavelmente. Mas por enquanto, é uma boa versão. Para a cidade ele é bom, dá para abrir mão do motor 1.0 turbo e o carro já vem bem equipado. Para a estrada, se você for andar carregado, ele já vai sofrer um pouco mais. Então, na hora que você for escolher entre 1.3 e 1.0, vê bem onde você vai usar e como você vai usar. É uma boa compra? É uma boa compra, principalmente diante de tudo que está acontecendo e do preço dos carros cada vez mais lá em cima. E vocês, o que vocês acharam do Pulse Drive 1.3 com câmbio CVT? Comenta aí embaixo, deixa o like que ajuda bastante a gente. Aproveita, inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação e a gente se vê numa próxima. Valeu!